Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma live extraordinária sobre esse assunto aqui que é sensacional. Vou fixar logo o assunto. Estou muito feliz, estava em sala de aula, parei a aula para a gente começar esse assunto que é como superar as metas e ter alto desempenho nesse segundo semestre de 2021. A gente precisa de ter conhecimento, ter uma noção de como a gente vai traçar toda a nossa estratégia para tentar sanar lacunas que a gente não conseguiu sanar no primeiro semestre, de vendas, de batimento de meta, e como a gente vai traçar esse novo patamar para resolver essas lacunas e conseguir superar todas as metas nesse mercado tão avassalador, tão competitivo. Então, vamos dar início aqui. Eu vou chamar logo o nosso convidado, vou fazer algumas inserções aqui de chamadas para outros profissionais que fiquem atentos para essas oportunidades, para essa live extraordinária, sensacional. Só trago o pessoal de peso, vou apresentar aqui o pessoal, vocês vão ver como esse cara é titulado e é realmente um somador de conteúdos que vai agregar muito. Vou logo chamar ele para a gente já começar esse bate-bola aqui de forma extraordinária. Seja muito bem-vinda, Renata, e demais pessoas que estão entrando agora na live. Já fiz o convite para o meu amigo, o Gerson Grácia, que eu vou falar um pouco sobre ele aqui, tá? Vamos ver se ele entra aqui. Ele acenou aqui. Vamos ver como é que fica aqui, tá? Boa noite, professor. Eu não o vejo. Pronto, tá me vendo agora? Agora estou vendo. Perfeito. Vou apresentar você para o meu público, para que ele conheça você, para ele poder também entender pelo qual motivo eu escolhi uma pessoa nesse patamar de conhecimento para traçar e discutir um assunto tão importante e tão relevante. Olha só, Gerson, perfeito, fique à vontade. Ele é mentor de empresas, ele é consultor de planejamento estratégico, gestão comercial, ele é instrutor de vendas, liderança e empreendedorismo, ele é diretor da Escola de Negócios da KLA Oeste do Paraná, ele é empresário há mais de 25 anos e coautor de 3 livros sobre negócios. Então eu não poderia escolher uma outra pessoa mais gabaritada, mais referente, mais com tanto conhecimento, com tanta expertise na área de vendas do que o Gerson. Eu já venho acompanhando o Gerson há muito tempo, na parte das lives dele. A gente traz algumas ideias interessantes que culminam no mesmo patamar de entendimento. E eu disse, não, é interessante eu trazer o Gerson para perto, pessoas próximas, pessoas que têm realmente conteúdo a agregar, para a gente discutir um assunto que é tão importante, que é essa questão das metas, que é essa questão de alto desempenho, mas principalmente nesse novo desafio que é essa virada de chave entre que tem pessoas que estão nesse período de Covid ainda se vacinando e pessoas que já se vacinaram, empresas que já estão habilitando para funcionar presencial, empresas que estão trabalhando ainda home office, esse mix de oportunidades e de tendências, e que a gente tem que ver soluções para vender e vender muito bem. Então, com a palavra, fique à vontade para dar suas considerações iniciais, antes de eu turbinar você com perguntas que eu acho que vão ser essenciais para a noite de hoje, tá? Perfeito. Professor Paulo, primeiro de tudo eu quero agradecer pela gentileza do seu convite. Virei sempre que convidado, desde que as pessoas aprovem, né? Porque, afinal de contas, nós temos um público que, de alguma forma, precisa aprovar os nossos trabalhos. E, além da gentileza do convite, pela gentileza da apresentação, né? Nós sabemos que tem muita gente boa por aí, o senhor lida dentro do Conselho de Administração, dentro da universidade, e eu fico lisonjeado de saber que o senhor tem acompanhado o meu trabalho da mesma forma que eu procuro acompanhar o seu. Então, vamos falar aqui basicamente sobre metas, sobre desempenho, sobre planejamento, e eu fico à sua disposição pela condução das perguntas, e, obviamente, também das perguntas que a nossa galera aí que está acompanhando possa vir a fazer. Fico muito feliz se eles puderem, além de compartilhar com os colegas, nos municiar com informações práticas para eles, né?
Eu costumo dizer para os meus alunos ou mentorados que aquilo que a gente proporciona originalmente num roteiro ou numa condução, nem sempre é do interesse deles. Então, eles nos ajudam a levar o tema para o interesse deles. Né? A gente, às vezes, pensa por eles, tentando organizar. Normalmente, a gente acerta, né, professor? Mas, às vezes, eles querem lidar com uma outra realidade ou com uma outra condição, ou fazer uma pergunta voltada para outra perspectiva ou percepção de mundo ou de empresa que eles tenham. Então, as coisas têm que funcionar para quem assiste também, né? Perfeitamente. E eu já inicio com uma pergunta bem assim, que todo mundo vai ficar, oxe, já começou com essa? Eu pensei que ele ia aliviar. Não, é dicas. Muita gente quer o café com leite, ou a receita de bolo, né? E aí vem aquelas dicas de um profissional de alta performance e excelência. A gente tem algumas aqui, eu vou falar algumas para você, mas eu queria que você falasse algumas também. Por exemplo, aprimorar Perfeito. as suas habilidades é uma coisa que você pode fazer profissional para ter um alto desempenho. Conhecer a sua concorrência é algo que você pode fazer para ter um alto desempenho. Comunicação para realizar todas as ações que você acha que são inerentes para a sua atividade, enfim, é algo que vai aumentar o seu desempenho. Encontrar um mentor, uma pessoa como você, que vai dar o suporte necessário para a pessoa guiar o passo a passo. Porque muitas vezes a gente sabe fazer, mas a gente não sabe o passo a passo para poder seguir aquele passo a passo e fazer corretamente. E vai fazendo de todo jeito, mesmo tendo uma visão estratégica, uma visão de gestão, mas faz a coisa muito solta. Precisa de uma pessoa, um guia, para te dar todo o norte. E, é claro, existem vários pontos. Aceitar o desafio, estabelecer metas pessoais, metas profissionais. Mas eu queria saber de você, quais são as dicas de ouro? Dica de um mentor excepcional, autor e coautor de 3 livros, cara é mentor, consultor empresarial, consultor de planejamento estratégico, é um ninja na área de vendas. Fala um pouco para a gente aqui. Então, vamos lá. Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta bem rápida. Você me ouve bem? Eu estou sem fone. Tá. Em algumas outras lives, o pessoal comentou que o cabo do fone fazia ruído e atrapalhava. Então, eu tenho feito as lives ultimamente sem fone. Então, se porventura alguém que está acompanhando sentir que está ruinzinho, me avisa, ou eu aumento o tom de voz, ou eu coloco o fone para facilitar, tá? Então, vamos lá para a sua pergunta. Já é pinga-fogo, né? Já é uma pergunta daquelas. Paulo, se você me permite, durante esta live, eu vou tentar fugir das obviedades. Embora o óbvio precise ser dito, mas talvez o óbvio nesse tema que nós vamos trazer já tenha sido dito e conhecido por muita gente. Então, eu vou fugir da obviedade, começando pela sua colocação, que não foi óbvia. Porque quando você fala assim, buscar uma preparação, buscar um desenvolvimento contínuo, buscar uma preparação justamente na ideia de preparar, ou seja, parar previamente para buscar algo, isso talvez fosse óbvio. Mas quando você fala procurar ajuda de um mentor, procurar ajuda de alguém que já está onde você talvez deseje estar, procurar uma ajuda até para que você identifique quais são os seus pontos de relevância para atingir um determinado patamar e quais são os seus pontos fracos para aquele patamar, né? Hoje em dia, isso não é óbvio. Por quê? Porque pouca gente faz, pela quantidade de possibilidades que existem no mercado, pouca gente tem buscado essa ajuda. Mas o mercado do coaching está assim, o mercado da mentoria está assado, mas é mais fácil você encontrar alguém que esteja fazendo 3 processos de mentoria e queira fazer um 4º, do que encontrar alguém que nunca fez e se aceite fazer o primeiro. Verdade. As empresas que mais fazem treinamento, muitas vezes, são aquelas que já fazem. É mais comum eu ofertar um planejamento para uma empresa que nunca fez e ela falar que não precisa, do que uma empresa que já fez e falar assim, vamos fazer novamente. Então, fugir do óbvio também é passar por isso que você falou. Tá? Então, eu concordo contigo nessa questão da busca, quase que uma busca incessante pela melhoria, pelo desenvolvimento.
E isso passa também por percebermos que existem competências que, quando nós crescemos, deixam de ser importantes. Deixam de ser tão relevantes para aquela atividade nova que nós vamos fazer. Existem habilidades que elas se tornam obsoletas nesse decorrer do dia a dia. Você falou em comunicação. Comunicação jamais será obsoleta, mas ela está sempre precisando ser adaptada. Exato. Essa realidade que nós temos aqui, antes de nós entrarmos, na minha rede, eu tenho uma rede razoavelmente pequena de seguidores, na minha rede havia 8 lives ao mesmo tempo. 2 anos atrás, era impensável isso. Verdade. E as pessoas estão buscando essa capacidade da comunicação, porque quando eu me proponho a ser eficaz, competente, a ser alguém que projeta o seu conhecimento, eu preciso me comunicar. E aí a gente vai percebendo a importância disso. E eu vou complementar, se você me permite, eu fiz as colinhas, né? A gente gosta das coisinhas arrumadinhas. E eu hoje confesso que eu fui mais arrumado do que o habitual. Eu falei, não, eu estou com um acadêmico, eu estou com um membro do CRA da Paraíba, um graduado no CRA, um super graduado na academia. Então, eu procurei fazer alguma coisa que nos ajude aqui. Então, eu anotei 2 ou 3 questões aqui. Então, a primeira coisa, quando você fala um profissional de alta performance e excelência. Primeiro, na minha opinião, na minha visão, você tem que determinar o que é alta performance para cada um. Perfeito. Porque a alta performance para um contabilista numa empresa é diferente da alta performance para o vendedor na mesma empresa. E entre 2 vendedores de empresas diferentes, às vezes até concorrentes, talvez a definição de performance seja diferente. Então, normalmente, performance é atingir o resultado desejado, aguardado, necessário, com excelência. A gente pode, mais ou menos de uma maneira simplista, caracterizar assim. Não é um conceito acadêmico, mas dá para compreender. Então, nós precisamos definir muito bem qual é a performance que se espera, que se busca, que se necessita. E quando você fala de excelência, as pessoas têm uma percepção de excelência que eu acredito que ela precise, muitas vezes, ser complementada. Eu serei excelente na visão de quem recebe o meu trabalho. Eu não posso dizer às vezes porque nós temos informações e nos comparamos, mas é um pouco talvez superficial dizer eu sou um bom profissional em tal área, eu sou um ótimo vendedor, eu sou um excelente jogador de futebol. Quem vai garantir e validar isso é quem recebe meus trabalhos. Um mentorado meu vai dizer você é um bom mentor. Um aluno seu, um empresário que contrata uma consultoria vai dizer o professor Paulo é excepcional no que faz. Então eu tenho que ter essa referência do externo, de níveis de excelência, perceber que nível de excelência é algo que só aumenta. Quanto melhor eu faço, mais eu serei cobrado para fazer melhor ainda. E que bom que é assim. E aí eu vou buscar aumentar essa performance. Então eu preciso saber exatamente o que é performance e o que é uma alta performance. Porque a alta é aquela que está acima da média. E a média, muitas vezes, é uma média ampla. É uma média que, para certos mercados, hoje é aceita. E eu tenho que perceber também que eu jamais terei performance em tudo. Eu tenho que entender que existem competências, habilidades, existem talentos que eu posso jogar muita energia. Eu não vou passar da nota 4, 5 ali. Quando às vezes eu jogo um pouquinho de energia num talento nota 8 e viro 9. Eu jogo num talento meu, num dom ou numa competência pela qual eu tenho mais prazer de realizar, eu jogo um pouco mais de disciplina e energia ali e eu saio de um 6 para um 8, para um 10 às vezes. Então nós temos que nos compreender, nós temos que nos conhecer. Faz parte de uma análise de perfil, faz parte de várias outras ferramentas que existem por aí na mentoria. E uma outra coisa que eu coloquei aqui também, Paulo, é que existem performances individuais
e excelências individuais e existem performance e excelência coletivas. A performance de um grupo, de uma equipe, ela será tão fraca quanto a menor performance de um dos elementos. É como um elo de uma corrente. A corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Quando eu tenho alguém de muita disparidade numa equipe em relação à performance e excelência, levando-se em conta que cada um vai ter o seu nível definido de performance, é claro que eu terei, num time de futebol, alguém que se destaca mais em detrimento de outros que às vezes são mais cumpridores de tarefa ali, né? Mas pesando essa balança que não é tão equilibrada, se eu tenho alguém que não entrega tão bem, pesa para todos os outros. Então, cabe à liderança garantir que toda a equipe esteja remando não só no mesmo sentido, mas no mesmo ritmo, na mesma cadência e todo mundo dando o máximo de si. E aí eu acredito que a gente fecha algumas dessas dicas. Se o pessoal acredita que pode ser ampliada a resposta, melhorada ou mais aprofundada, é só dar um grito aí. Aliás, já agradecendo as presenças e os compartilhamentos. Perfeito. Eu estou compartilhando aqui, tá? Eu estou compartilhando, viu, Gerson? Estou compartilhando com o pessoal aí. Por favor. Que eu acho interessante isso ser disseminado para mais pessoas. E dentro dessa linha de raciocínio sua, veio mais uma outra pergunta que eu achei interessante em trabalhar, que é como atingir metas no trabalho de forma mais eficiente. É claro que existem algumas formas, eu vou passar para vocês algumas formas, vou deixar o Gerson à vontade para ele colocar algumas formas dele que ele acha interessante para atingir essas metas. Mas é interessante a gente analisar isso. Quais seriam essas formas de atingir metas, né, no trabalho? Uma delas seria o seguinte: avalie se as metas que você está realizando são elaboradas, foram elaboradas, são concretas de fato, podem ser usadas. Sim. Não é algum sonho. Eu acho que eu vou conseguir essa meta, mas você vai trabalhar e não vai sair do mesmo lugar. Então você tem que analisar isso. Isso faz com que a sua meta seja uma meta que seja alcançável. Outro ponto: invista no software, um sistema para te ajudar. De uma forma ou de outra, esse sistema vai te dar um mapeamento. E quando eu falo sistema, Gerson, as pessoas fazem, eu vou ter que comprar uma coisa muito cara. Tem muito software barato, tem muita metodologia básica. Hoje eu uso uma metodologia de um quadro, eu uso o Trello, eu uso um papel, uma agenda, um bloco de anotações. Isso tudo é uma forma de eu me organizar para estabelecer as minhas metas. Outro ponto: aprimore muito bem a comunicação interna da sua equipe. Porque não adianta, é o que você falou do elo mais fraco. Eu teve um caso, Jéssica, foi interessante. Eu entrei num contato com uma empresa e a empresa falou para mim o seguinte: para mim, desse jeito, Jéssica, eu só tenho um vendedor que ele é de excelência aqui na empresa. O resto são todos irresponsáveis, não conseguem vender nada. Eu estou querendo demitir todos, porque todos não fazem o seu trabalho. E aí eu achei estranho. Gente, só um vendedor bom e o resto ruim, tem alguma coisa errada. E aí eu fui conversar a comunicação com todos os membros da área de venda. E o que eu identifiquei foi o seguinte: Paulo era um ótimo vendedor. Eu ainda sou um bom vendedor. A pessoa é humilde, mas também tem que se validar. Mas o que acontece aqui é o seguinte: toda vez que entra um cliente aqui, esse vendedor que é considerado o melhor, ele assume a todo mundo, abre os braços, esse é meu, e vende para esse cliente. Todo cliente que entra na loja, ele faz questão de empurrar todo mundo, se alguém questionar uma coisa, ele dá um desconto a mais, mesmo que ele se prejudique, mas o cliente feche com ele. E ele está sendo o causador de ninguém bater meta aqui. Porque é só ele que quer vender, só ele que quer bater meta. E aí eu analisei. É o dono da bola. O jogo da bola. É o dono da bola, né? Aí eu fui visitar o campo de trabalho dele e fui observar o trabalho dele. E realmente era aquele cara que queria furar os outros, no mau sentido mesmo, prejudicar o trabalho dos outros. O cara colocava um valor lá e ele dizia: será que isso aqui vale a pena mesmo? Vem comigo que aqui eu tenho outra televisão melhor. Vem aqui que eu tenho outro produto aqui mais interessante. Ele disse que parcelava em quantas? 12? Eu parcelo em 24. Eu resolvo... Ou seja, ele criava uma situação
E aí eu cheguei pro dono e fiz, eu tenho uma solução para o seu caso. Aí ele fez, qual? Você vai ter que demitir esse funcionário aqui. Como, Paulo? Como é que eu vou demitir o melhor funcionário que eu tenho na área de vendas? Ele fez, se você não demitir ele, toda a equipe vai cair. É aquela questão do elo mais fraco. Ele, naquele momento, estava sendo o elo mais fraco. Estava prejudicando toda a equipe de venda. E aí ele fez, mas Paulo, como é que tu fala um negócio desse tipo? Você está me pagando para quê? Para falar coisas que você quer ouvir ou falar a verdade? Aí ele fez, falar o que eu quero ouvir. Então, faça desligamento. E eu faço mais um detalhe. Se esse resultado não aumentar em 2, 3 meses, você não precisa me pagar, não. Você não está desconfiando? Pronto. Te dou essa mais uma garantia. E aí ele foi, demitiu o funcionário. Não deu 2 meses. Em 1 mês, toda a equipe de venda tinha batido meta. Por quê? Aquele elo que estava poluindo o ambiente, a comunicação não estava fluindo bem. E isso prejudicou todo um trabalho. E aí vem o quê? Desenvolver competência no pessoal, validar a competência de cada um. Outra coisa, ouvir. O que eu fiz naquele momento foi fazer feedbacks, analisar a conversa de cada um, verificar o resultado de cada um, para ter um resultado de cada um e fazer uma avaliação geral. E desenvolver um programa de incentivo para cada funcionário. Porque cada um tem uma visão diferente. Embora a gente possa criar um incentivo padrão, mas tem pessoas, e Gerson sabe mais do que eu sobre isso, basta você dizer, parabéns, você hoje foi o melhor vendedor, na minha visão, na sua colocação, a sua comunicação com o seu cliente. O cliente está rindo daqui feliz, e é isso que eu quero, parabéns. O cara não quer dinheiro, o cara não quer... Todo mundo quer dinheiro, mas não é nessa visão do dinheiro, é a visão do cara sair da empresa no final do dia. O reconhecimento. O pertencimento. Aí eu queria saber de você... O reconhecimento, o pertencimento. Aí eu queria saber de você quais seriam essas... Como atingir metas no ambiente de trabalho para ser eficiente. Eu falei algumas, mas você com certeza tem outras. Fala aqui para a gente aprender um pouco mais. Então vamos lá. A primeira coisa, todo mundo tem que saber o que se espera dele. Então a meta, ela precisa ser trabalhada de forma muito clara, muito detalhada. Isso é mais ou menos falado por aí, isso é bastante óbvio. Mas ela precisa, de alguma maneira, ela precisa ser não só atingível, mas ela precisa ter elementos em comum entre todo mundo que faz parte desta meta. Quais são esses elementos em comum? Um deles é a significância ou relevância. Né? Dentro da metodologia SMART, existe ali a expressão relevância. As pessoas, quando falam da relevância, só pensam na relevância em relação à empresa. Elas têm uma visão unilateral do R, do SMART, que é buscar relevância da meta para a empresa. A relevância da meta, ela tem que estar atrelada ao cliente. Elas têm que estar atrelada ao fornecedor. Ela tem que estar atrelada a tendências de mercado. Ela tem que estar atrelada aos setores, aos segmentos, à equipe. Ela tem que estar atrelada à grande bússola das empresas, embora em boa parte das empresas que eu conheço, e talvez você também, é a declaração de missão, que em grande parte das empresas é um pedaço de papel preso numa parede. Isso. Né? A meta precisa ser relevante para todos esses fatores. Então, dar relevância para as pessoas daquilo que elas fazem é importante. E aí vão entrar vários elementos, né, um pouco mais detalhados, como, por exemplo, a ideia de engajamento, a ideia de premiação, de recompensa, né, o subsistema de recursos humanos de recompensa. Em alguns casos vai ser esse elogio que você falou, mas para outros casos, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que muita gente sabe o que é, aquela plaquinha de funcionário do mês. Para algumas pessoas aquilo é um combustível e tanto, para outras pessoas aquilo é um prego no coração. A pessoa mais tímida, mais encabulada, mais introspectiva, você colocar uma foto dela com funcionário do mês, é você matar ela no mês que vem.
ela nunca mais vai querer ser funcionário do mês. É verdade. Então, as metas precisam, de alguma maneira, ser audaciosas, sim, compartilhadas. Chame a sua equipe. Quando a gente faz um plano de metas, a gente chama a equipe para participar. Nós chamamos fornecedores, eventualmente chamamos até clientes. Né? Como é que você identifica uma tendência de mudança de consumo? Conversando com o teu cliente. Buscando um fornecedor e falando, ó, meu cliente quer isso aqui, nós ainda não fazemos. Você, fornecedor, vai ser meu parceiro de que jeito nessa nova solução que o mercado ainda não tem? Então, construir as metas é trabalhoso, atingi-las é mais trabalhoso ainda. E uma questão muito importante para atingir as metas é o acompanhamento. É muito frustrante para profissionais como nós, fazemos todo um trabalho de uma oficina de planejamento estratégico, entregamos lá uma devolutiva cheia de fotos e análise, e SWOT, e PESTAL, e PDCA, e OKR, entrega um belo documento para o cara. Uma semana depois, o gás vai acabando, esse documento entra para uma gaveta e nada se realiza. E aí as pessoas pensam assim, ah, mas eu recebi para fazer isso. Mas é muito frustrante ter recebido por algo que não vai virar uma recompensa, ou uma recontratação, ou uma indicação, ou simplesmente, Gerson, atingimos as metas. Muito obrigado. Então, um fator fundamental é ter alguém para acompanhar, para cobrar, para puxar a orelha, para realimentar, para redirecionar. Isso facilita muito o atingimento das metas também. E uma coisa que eu percebo também, Paulo, é que a empresa, ela precisa, para dar esta relevância em todos os setores, na maior parte dos profissionais, em seus fornecedores, em todos os stakeholders, né, aquele termo que muitas vezes a gente evita, porque ele é muito confuso, muito mais acadêmico do que prático. Todas as partes interessadas. Todos os envolvidos, interessados, etc., é você ter, por exemplo, 3 grandes objetivos. 3 objetivos. Eu, quando faço planejamento estratégico, eu chamo de objetivo monstro. É um objetivo mega, ultra, power, galopante, só que para ele ser atingido, todos os setores precisam ter alta performance. Por exemplo, vamos imaginar aqui uma empresa que queira fazer como objetivo monstro um plano de franqueabilidade e ter 10 unidades de franquia em 2 anos, por exemplo. É um objetivo bastante ousado. Todo mundo vai encontrar relevância nessa meta, nesse objetivo. Todos os setores, inclusive quem ainda não existe. Quando eu for contratar alguém, quando eu for contratar, por exemplo, alguém para ser um consultor de campo, ou alguém para criar o nosso software de gestão das unidades de franquia, ou para ser o treinador da abertura de unidade, pessoas que ainda não existem, quando entrarem no barco, já entenderão a relevância do que vão fazer. Então, esses são alguns dos caminhos, algumas das provocações aí que eu acredito que podem complementar a tua resposta. Perfeito. Nesse período de pandemia e pós-pandemia, que a gente está vivendo nesse período, é um período híbrido, né? Teve a pandemia e a gente está saindo da pandemia e vai passar por um período de pós-pandemia. O cenário muda constantemente, as coisas mudam. O que, por exemplo, o público estava muito sedento por live. Agora, se você analisar e fizer algum evento presencial, vai ter uma carência muito, uma demanda maior por pessoas querendo um evento presencial. Então, como é possível atingir metas no ambiente de trabalho, nesse trabalho? E aí eu vou trazer algumas conotações, e aí você vai também trazendo essas conotações também para a gente fazer com essa live seja rica em conhecimento para esse profissional que está assistindo a nossa live hoje, que está um pouco perdido. Como é que eu devo monitorar e gerenciar para fazer o meu semestre, o meu próximo semestre, que é agora fazer aumentar as vendas, bater as metas. Primeira coisa que o Gerson falou e que eu não abro mão é o monitoramento. E aí a gente vê o seguinte, muita gente tem a visão de gerente, Gerson, aquela pessoa que é igual da antiguidade, dava chicotada nos vendedores, chicotada nos seus funcionários, faz, mas não dá o suporte, não monitora. De repente, aquele funcionário não está batendo meta, chega junto. Por que tu não está batendo meta? O que tu está precisando para a gente organizar aqui e tu fluir?
Às vezes é aquele empurrãozinho de um líder que tem uma visão além que faz a coisa funcionar. Ele precisa ser rígido em algum momento? Precisa. Tem que momento que o cara diz, vamos embora, vamos bater o pau, vamos correr. Se não correr, o navio derruba, o navio afunda. Isso é realidade. Uhum. Existe também outro ponto, é que adotar. Eu acho que uma dessas tendências que a gente tem que fazer para atingir essas metas é adotar uma metodologia de trabalho para avaliar problemas e tratar antes do problema ser uma consequência grave. É aquela coisa de você avaliar um problema antes mesmo dele existir. Eu estou traçando uma solução antes do problema existir. Por exemplo, no momento estamos em pandemia. Não pode ter aglomeração, beleza. E quando começar a precisar fluir novamente, você tem um ambiente que pode ter aglomeração o suficiente para poder comportar o número de venda que você quer, o número de metas que você quer trabalhar. Você já pensou nisso? Não. Por que eu estou falando isso, Jéssica? Porque tem muita gente que quer vender muito e eu chego para ele e digo, quantos funcionários você botou para vender? Não, botei 2. Qual é a capacidade desses 2 para vender? Aí ele consegue vender entre 5 a 6 clientes. Você quer que ele venda 10? Isso é impossível. Então você tem que ter essa visão de capacidade. Disseminar a informação. Outra coisa que você falou, essencialmente, aquele documentozinho que é um PDCA, um planejamento estratégico, um plano de ação 5W2H, que você pega e bota lá dentro da gaveta e fecha, você não está disseminando a informação. Então, novamente, eu fico sem bater meta porque eu não passei a informação correta para a minha equipe. Outro, perder tempo demais em reunião. Sabe uma coisa que eu gosto de fazer quando eu trabalho com equipes? Fazer reunião em pé. Reunião de Scrum. O pessoal tudo em pé. De Scrum, meia hora finaliza tudo e vamos cada um para a área de trabalho. Na área de produção... É bom fazer um pouco antes do almoço também, viu? Isso. Reunião um pouquinho antes do almoço, todo mundo quer acabar logo. Quer acabar logo. Outra coisa é você estruturar a reunião com começo, meio, fim. Quem vai participar, quem vai falar, quem não vai ter a voz da palavra, qual é o assunto, quem vai documentar essa ata para ficar registro para quem vai executar as ações. Colocar isso em panos normais, visíveis, para a equipe saber que você não está brincando. Você não está utilizando uma reunião para perder tempo, e sim para ser mais produtivo. E uma outra coisa que eu pensei aqui é nunca perder a visão de indicadores. Eu sou gamado, Gerson, por indicadores. Indicador de desempenho, indicador de ação, indicador de qualidade de atendimento ao público, indicador. E você pode fazer isso numa planilha Excel. Agora, eu queria saber de você, que é um cara que tem expertise no mercado de tratar e treinar vendedores. Qual é a sua visão nesse período de pandemia e pós-pandemia para tratar problemas para o pessoal começar a atingir metas? Fala aí pra gente. Então vamos lá, você falou uma coisa extremamente importante, Paulo, que às vezes as empresas colocam metas que elas mesmas não vão conseguir cumprir. Nem, por exemplo, você fala, nós vamos vender, vamos imaginar uma empresa de imóveis planejados. Nós vamos aumentar em 40% as nossas vendas, mas a tua produção tem capacidade para entregar? Você vai conseguir cumprir os prazos que a sua equipe comercial vai prometer? Né? Você vai conseguir estocar a matéria-prima e vai ter um just-in-time ali para ir recebendo e produzindo e entregando? A tua logística é suficiente para isso? Né? Então, isso complementa as questões anteriores. Quando você fala dessa questão de pandemia, que é tudo muito inconstante, você falou de uma situação que dentro da área de projetos a gente lida muito, que é a análise de risco, né? Exato. Análise de problemas que você comentou é uma área de... Talvez um bom analista de risco, na minha opinião, talvez ele seja um dos profissionais mais necessários dentro da gestão de projetos hoje. E as pessoas, elas entendem... Tem uma questão que eu acho interessante, só para colocar, só para complementar aqui um conceito. Dentro da gestão de projetos, a análise de riscos, ela é identificada de uma maneira diferente que as pessoas pensam. Risco não é só a possibilidade de dar errado. Risco é a possibilidade de dar certo. Também. Então, quando eu faço uma análise de risco, eu tenho que entender o que eu devo evitar para não dar errado e o que eu devo garantir para dar certo.
Isso é uma análise de riscos mais correta, mais detalhada. Ainda tem uma Tá? coisa, Jéssica, interessante reforçar, que Estou é... recebendo uma visita de uma bonitinha aqui. Tá? Então, e outra questão, essa análise de riscos, ela precisa ser feita com a maior quantidade de visões de mundo possível. Porque se eu sou do lado comercial, eu vou analisar os riscos pela minha pirâmide, pela minha visão, pela minha lente. Gerson, ainda tem um caso aí, que é a questão de você ter o risco que você tem que mitigar. Você não vai poder resolver, Perfeito. você vai ter que mitigar. Exato. Qual um exemplo de um risco que eu tenho que mitigar? Por exemplo, empresa de telecomunicação, ela nunca vai deixar de receber reclamação. Então, eu vou ter que mitigar o problema. Vou ter que gerenciar aquilo ali para continuar o trabalho e as coisas fluírem. Mas pode continuar, tá? Tá. E uma outra questão nessas épocas mais instáveis, porque assim, nós sempre lidamos com cenários instáveis. O Brasil é um país de cenários instáveis. Eu costumo perguntar para quem fala, né? Ah, como é que eu vou fazer planejamento num país tão instável e assim por diante? Aí eu pergunto para eles se na visão deles é mais importante ter um GPS numa cidade que ele conhece ou numa cidade que ele desconhece. É muito mais importante ter um planejamento num ambiente instável do que num ambiente estável, Paulo. Perfeito. Ah, mas como que eu vou planejar num ambiente instável? Planejando e andando passo por vez. Né? O que se modificou fortemente na pandemia? O tamanho do prazo. Longo prazo para nós era 20 anos. Agora é 5. Curto prazo para nós era 3 anos. Agora é 6 meses. Entendeu? Então nós temos que mudar essa referência temporal. Uma outra questão importante, Paulo, é perceber que dentro desse cenário todo, quando eu penso em planejamento, metas e objetivos, eu tenho uma saída, uma origem e um destino. Esse caminho todo a percorrer, há fatores que eu controlo e domino, e há fatores que eu não controlo e domino. Numa pandemia, esses fatores que eu não controlo e domino se ampliaram. Eles foram catalisados. Mas eu continuo tendo muita coisa que eu controlo e domino. E é com essa ferramenta que eu vou jogar. Então, quanto mais eu controlar e dominar, quanto mais eu desenvolver a minha capacidade de controlar e dominar aquilo que está sob minha tutela, sob meu alcance, menos eu serei surpreendido por aquilo que eu não controlo. Por uma mudança governamental, ou por uma alteração na saúde, ou por uma mudança climática, né? A famosa análise pestal de cenários, né? Ela se modificou muito. Ela se modificou, por exemplo, na questão tecnológica, dessa digitalização galopante que nós tivemos. Uma outra questão de como planejar e atingir metas nesse momento de pandemia é você capacitar na sua equipe mais pessoas que sejam capazes de fazer a mesma coisa. Porque aí, quando você precisar acelerar alguma tarefa ou refrear outras, tem mais gente capaz de realizá-la. Quando você precisar modificar uma visão de algum tipo de segmento, ou de setor, ou de estratégia, tem mais gente que entende daquilo. É como, por exemplo, vou dar um exemplo do esporte aqui, é como você pegar, por exemplo, no futsal, o goleiro linha. Ou seja, naquele momento eu pego alguém que aprendeu a jogar na linha e se vira no gol. E daqui a pouco eu volto o goleiro de novo. Ou no voleibol, é tirar o levantador para colocar um jogador mais alto num bloqueio. Ou seja, eu preciso capacitar o máximo de habilidades, de competências, né, na minha equipe, o tal do chá, para que todo mundo saiba o máximo que puder, para que essa capacidade, talvez nem que não seja necessária, mas ela esteja disponível. Então, isso para mim também é uma vertente muito importante do trabalhar. Capacite o máximo que você possa a sua equipe. Gerson, como eu faço isso? Quem sabe ensina quem não sabe. Trabalhe a sua equipe no engajamento para que quem sabe ensine quem não sabe. Ah, mas o camarada não vai se sentir ameaçado? Não, porque quem sabe não deu. Deu uma travadinha, Gerson.
Só para reforçar, o chá é competências, habilidades e atitudes, tá? Que ele falou aí. Ele colocou o termo, então eu estou facilitando para entendimento. Teve uma travada aí, viu, Gerson? Aí eu até expliquei para o público o que é chá, você colocou aí, que é a capacidade, Perfeito. habilidades e atitudes. Mas pode continuar. Tá, então, quando você capacitar mais pessoas para fazerem as mesmas coisas, você não está perdendo tempo, porque isso vai te ajudar a lidar com essas inconstâncias do mercado. Perfeito. Né? E assim, é claro que eu não preciso capacitar todo mundo para saber conduzir o uso de uma fresa. Mas se eu tenho um fresador só, eu estou muito vulnerável a essa condição. Né? Talvez eu não precise formar vários fresadores, mas eu posso ter alguém que já começa a se virar e começa, numa necessidade, dar um palpite, dar uma dica, dar uma opinião, ser criativo. Então, eu penso que capacitar a sua equipe para... E outra, a equipe ela precisa confiar no timoneiro. Em momentos de inconstância, as pessoas precisam confiar no timoneiro. E esse líder tem que assumir a sua posição de líder. Na pandemia, eu vi muito líder espanando o parafuso. Muito líder. Por quê? Porque não estava preparado para lidar com as inconstâncias. Tá? Então, essas são algumas das dicas. E lembrando, eu estou tentando fugir um pouco do óbvio. Se vocês quiserem algo mais mastigadinho, é só pedir que a gente conhece também, né, Paulo? É verdade. Você entrou num viés que era o que eu queria falar e seguir com uma próxima pergunta, que era a questão de como liderar equipes de alto desempenho. E aí você tratou de alguns pontos que eu acho bem significativos e relevantes. Um deles que você citou foi a questão de estar próximo e tal. E um deles eu acho muito interessante e importante é criar propósito na equipe. Criar propósito. Quando a equipe não tem propósito, bata a meta. Vou bater a meta para quê? Não, porque é interessante. É interessante para quem? O que eu vou ganhar com isso? Crie propósito para essa equipe. Quando você cria propósito, a equipe trabalha não só pela empresa, mas trabalha por ela e pela empresa. E os dois juntos caminham melhor. Outro ponto que eu achei interessante é trabalhar as metas. Vou reforçar isso. Se você quer ter altos desempenhos nesse segundo semestre, ter uma equipe de alto desempenho, trabalhe as metas. Mas como é meta, Paulo? O Gerson vai falar para a gente, que ele já reforçou em algumas palavras. Não é metas que você coloca voando. Eu quero bater 50 milhões. Você não consegue bater 10 milhões. Então, por que você quer 50 milhões? Entre num cano, ou entre numa situação, entre num funil onde você seja mais real para a sua realidade. E não fique viajando em coisas que você não pode trabalhar. E aí, quando você coloca um valor de meta fora do padrão da equipe, você desestimula todo mundo. Aquela situação é aquela situação é o seguinte: eu não vou conseguir, eu já estou recebendo meu salário, eu só vou deixar de receber minha comissão. E está tudo certo. Se ele quiser mandar embora, bote. Eu vou para outro canto. Eu não estou ganhando mais nada aqui. O que eu vou ganhar aqui, eu vou ganhar no outro canto para receber o mesmo canto. Agora, coloca um cara tendo alto desempenho, recebendo 10, 15, 30 mil reais todo mês só de comissão. Ele vai querer sair para trabalhar em outra empresa para receber só um salário e tentar galgar chegar nessa nível de comissão. Não vai. Então, você está gerando propósito. Outro canto é de autonomia para a liberdade. Uma coisa que Gerson falou que eu achei perfeito. Não precisa o líder, saber de tudo. E às vezes o líder ele quer saber de tudo, quer mandar em tudo, quer ser o único para fazer tudo. Ele fica sobrecarregado, ele fica estressado, a equipe começa a odiar ele e a equipe não bate meta. Então, cria autonomias, mesmo que autodelegações, delega alguma coisa mais centralizada para um, para outro, estabelece qual é o profissional que pode delegar e delega para ele e acompanha, monitora. E quando vê que o cara está fazendo bem feito, parabéns! Essa dor de cabeça eu não tenho mais. E eu falo isso com total propriedade, Gerson. Hoje teve uma reunião do conselho onde a gente apresentou a comissão de comunicação e marketing. Inclusive a Ceissa deve estar por aqui, que faz parte da comissão. O que acontecia? Toda a parte de arte,
de criação de ambiente, de inscrição, toda a parte de divulgação, toda a parte de marketing, era sobrecarregada a mim. E eu pedi para o presidente acatou e criou uma comissão, colocou uma pessoa como presidente, colocou eu como membro, porque eu estava muito sobrecarregado. E aí é aquela hora, o líder tem que saber quando não é a hora dele de ficar como líder, de ficar apenas como um membro, dando suporte. E a comissão está fluindo. E as coisas vão fluir muito mais, vai ter uma visibilidade muito melhor. Por quê? O presidente delegou uma atividade para uma comissão, a comissão vai desenvolver um trabalho, e o trabalho sendo delegado, os outros membros vão focar em outras coisas, que é o quê? Batimento de meta, batimento de expectativas dos nossos clientes, a expectativa de visualização. Isso tudo eu acho que é muito importante. E eu queria saber de você como liderar a equipe nesse momento. Liderar no sentido de liderar mesmo, fazer a empresa sair do gargalo de não vender para começar a vender em alto nível. Fala pra gente aqui. Então vamos lá. A primeira questão, uma equipe de alto desempenho requer um líder maduro, que compreenda que ele vai estar à frente de pessoas de alto desempenho. Ele tem que saber lidar com isso. E não é fácil um líder lidar com uma equipe de alto desempenho, não. Não é fácil, não. Nesse sentido, tem uma coisa que é muito importante nós percebermos. A equipe de alto desempenho começa no processo de recrutamento, seleção e integração. Eu não consigo transformar quem originalmente é muito fraco em alguém de alto desempenho gastando pouco ou com muito esforço, com muito tempo. É muito importante que desde o processo original eu já tenha alguns parâmetros de identificação da capacidade que aquelas pessoas, aqueles candidatos têm de atingir alto desempenho. Eu estou vendo um grande amigo aqui, que é líder de várias equipes dentro da área da indústria farmacêutica, o Alexandre. O Alexandre sabe muito bem a importância de lidar com gente de alto desempenho, porque eles hoje são uma das empresas que mais crescem no segmento deles, de medicamentos genéricos, e eles têm alguns projetos que requerem um nível de desempenho monstruoso. E esses líderes, eles têm uma universidade corporativa interna que talvez o maior esforço deles hoje seja de desenvolvimento de líderes. E as pessoas muitas vezes têm que perceber, Paulo, Alexandre e todos os demais, que líder jamais será cargo. Jamais. Líder é postura, é visão, é inspiração, é exemplo. Então, o processo, desde o processo básico de abertura de vaga, né, dentro daqueles subsistemas de RH, né, de todo recrutamento, seleção, desde aquele momento o desempenho já tem que ser percebido. Deixa eu ver o que o Alexandre está comentando. Um desafio muito grande, realmente. E assim, talvez a figura mais escassa no mundo hoje seja a do bom líder. No mundo. Não estou falando só corporativo, não. No mundo. Líderes políticos, religiosos, culturais, líderes dentro da linha corporativa, do mundo. Perfeito. Nós temos uma carência muito grande de líderes. Uma outra questão é, depois que eu defino as metas de maneira clara, depois que eu dissemino esta informação, qual é o papel do líder depois que ele determinou junto com a equipe o que é para ser feito? Dar condições de que seja feito. Garantir as condições para que as coisas aconteçam. Esse é o papel do líder. O líder diz, preciso que todo mundo chegue até lá. E as condições para chegar lá estão aqui. Quais são essas condições? Competências técnicas, competências comportamentais, recursos. O que é recurso? Dinheiro, tempo, espaço, equipamento, informação. Perfeito. Tudo isso é recurso. Exatamente. Então, depois que eu digo onde pretendo chegar, eu identifico o caminho e dou condições para que as pessoas cheguem. Ah, Gerson, mas eu não tenho todos os recursos disponíveis. Disponibilize o máximo que tem. Nós nunca teremos tempo e dinheiro suficiente. A gente tem que dispor o que tem. Nós nunca teremos o melhor computador do mundo.
Talvez ninguém o tenha, talvez ele esteja, não sei, na NASA ou sei lá onde, no Google. Mas eu tenho que fazer o melhor que eu posso na condição que eu tenho. Aí eu vou melhorando a condição. Verdade. Né? Então, esse é um outro fator importante para equipes de alto desempenho. Outra coisa, as equipes de alto desempenho precisam ter desafios. Porque quem tem alto desempenho gosta de desafio. Mas também precisa ter as recompensas. Alguns gostam do elogio. Todo mundo gosta do elogio. Mas tem gente que é mais acelerada pelo reconhecimento, pelo elogio. Alguns mais pelos cargos, pela promoção. Outros por fazer parte, eventualmente, daquele quadrinho na parede. Alguns querem, por exemplo, dentro do mundo acadêmico, é muito comum a titulação. Essa titulação é mérito de um estudo. Né? O especialista, o mestre, o doutor, o pós-doutor. Dentro das empresas, você pode criar os critérios internos de crescimento. Júnior, pleno, sênior, sênior 1, 2 e 3. Né? O Alexandre pratica artes marciais junto com os filhos, junto com a filha e o filho. E eles têm lá as faixas coloridas, os DANs, né? É possível fazer isso numa empresa, numa equipe. Eu estou vendo que entrou o Beroli aqui agora há pouco. O Beroli é um dos maiores mestres da área de comunicação e reconhecimento de equipes de alto desempenho do Brasil. Silvano Beroli, professor extraordinário. Se discordar de mim, discorda fora do ar, Beroli. Né? Mas eu tenho certeza que ele poderia também, de alguma forma, nos ajudar aqui. Outra questão. Identificar dentro da equipe de alta performance quais são as performances que serão necessárias para o futuro. Nós acabamos de passar por uma Olimpíada. Tem gente falando assim, fulano não conseguiu medalha agora no Japão, mas a França o espera. Meu amigo, a França espera todo mundo. Tem medalhista de ouro do Japão que não vai atingir índice para a França, para Paris. Porque o nível de performance vai ser outro. É exponencial em alguns mercados. Ô Paulo, não sei se você está acompanhando as questões aí, se você puder ir verificando e transmitindo, eu te agradeço. Uma delas é, você não pode... E uma outra coisa, Paulo, que eu acho que ajuda muito essa questão de equipe. Diversidade de visões, visão de mundo, diversidade de formações, diversidade de experiência de vida, uma equipe diversificada, uma equipe que tenha realmente diversidade, para mim não é aquela que tem homem e mulher e os outros gêneros todos, negros, brancos, pardos e todo o arco-íris, toda a paleta de cores, que tenha lá a inclusão do pobre ou do favelado, ou do rico, ou do canhoto, ou do olho azul, ou do careca, não. Inclusão corporativa, para mim, é visão de mundo, competência complementar, garantindo isso, garantindo esse imbróglio todo por negócio, missão, propósito, visão, valores e cultura. Isso, para mim, é diversidade organizacional. É possível conseguir isso com todos esses outros elementos que se enxerga como diversidade hoje? Claro que é, claro que é. Aliás, você deve acompanhar os rankings da GPTW. As melhores empresas para trabalhar no Brasil são todas elas, sem exceção, empresas de altíssimos resultados. Significa que um bom ambiente de trabalho também dá resultado. Teve uma pergunta aqui que fizeram, que eu achei interessante. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo pegar ela aqui. Como lidar com conflitos da equipe ou na equipe? E aí, antes de eu responder e também passar para o Gerson responder, eu vou pegar algumas palavras aqui. O nosso amigo aqui falou o seguinte: como eu poderia fazer isso, Gerson? Obrigado, amigo. Sempre um prazer ouvir você. Te ouvir aqui. A Elisa, que é uma conselheira do Conselho Regional de Administração também, ela colocou aqui: você não pode cobrar resultados sem dar condições para chegar lá. Eu acho, Elisa, perfeito. Com certeza a gente não pode. E é aquela questão da referência, né? Para
para eu fazer com que o meu funcionário faça alguma coisa, eu tenho que fazer também o meu papel. E o meu papel é dar recursos para o meu funcionário fazer a coisa além do que subordinado, por exemplo. A meta é X, faça o X. Ah, mas eu preciso de uma cadeira. Toma a cadeira. Eu preciso de um computador. Toma um computador. E eu acho que o que Gerson falou... Só que é assim, Paulo. Oi. O colaborador, a equipe também tem que ir atrás por sua conta. É justamente isso. E aí, às vezes... Não é esperar tudo pronto nunca vai ter. A resposta pronta, talvez, sem uma cadeira eu não consigo trabalhar. A reunião em pé tem limite de tempo também. Mas, assim, cabe à equipe buscar o que é necessário também. Chegar... É aquela velha história dos dois colaboradores que o líder pediu para ver se tinha abacaxi na barraquinha, né? Um foi, voltou, falou tem. O outro foi, falou tem, custa tanto, dá para dividir, o cara entrega descascado. Quer dizer, traz a coisa mais ou menos mastigada já. Senão, simplesmente você fala assim, eu preciso de uma cadeira. Para quê? Para sentar, ué. E eu acho que o que você agora, existe uma questão... seguinte também. Tem uma questão, deixa eu só complementar. Tem uma questão aqui que tem que acender um alerta. Se a tua equipe tem esse tipo de gente, é porque alguém contratou. Então, se você tem como colaborador folgado, tanso, a gente chama de sorvete na testa, né? É porque alguém contratou e permitiu que estivesse lá. Perfeito. Então, eu digo o seguinte, toda demissão tem uma mínima que seja parte de responsabilidade da empresa também. Perfeito. Né? O que eu ia falar era também a questão da cadeira, né? Vamos voltar para a cadeira. Ah, eu quero a cadeira. Tá bom, eu te dou a estrutura. O líder, ele tem que dar a estrutura, tem que dar a cadeira. Ah, mas eu quero dar a cadeira melhor. Essa é a cadeira que eu tenho. E a cadeira que eu tenho para lhe dar é a cadeira que você vai sentar e trabalhar. Então, ele vai dar a estrutura. Nem sempre eu vou conseguir dar a melhor estrutura, levando a consideração da cadeira. Mas eu tenho que dar uma mínima estrutura possível para a pessoa trabalhar. Eu acho que é o que a Elisa falou e o contratempo do que você falou no momento que estava falando sobre esse assunto. Perfeito. E aí veio a pergunta aqui, que eu acho que a gente vai trabalhar aqui, como lidar com pessoas, com conflitos na equipe. Como é que você acha que poderia lidar com pessoas com conflito na equipe? Eu vou deixar agora a bola toda para você. Então vamos lá. Eu tenho um conceito, eu não sei se ele é um conceito acadêmico, um conceito que seja unânime ou pelo menos aceito, mas eu enxergo o seguinte: existem diferenças entre conflito e confronto. O que nós temos entre Israel e Palestina, faixa de Gaza, etc, 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 e agora no Talibã, é confronto, não é conflito. Qual é a diferença para mim entre conflito e confronto? Conflito, existem elementos de concordância e elementos de discordância. Confronto só tem discordância, ninguém está afim de resolver. Então esse para mim é o primeiro ponto. Se você lida com conflitos, comece levantando os pontos de concordância. Aquilo que todo mundo, de alguma forma, concorda. Seja através de um planejamento, seja através dos valores da empresa, seja através de uma norma, seja através de uma legislação. Dentro do CRA, vocês têm normas que vocês colocam para as empresas, mas existem normas que não têm nada a ver com o conselho regional de uma categoria. Quando eu começo por fatores de concordância, eu digo para as pessoas, gente, nós já temos vários passos andados à frente. Vamos entender agora, dentro das discordâncias, como nós vamos trabalhando. Do que você está disposto a abrir mão? E você? Qual dessas duas aberturas de mão estão dentro dos meus recursos disponíveis? Qual é mais rápido de fazer? Se nós formos por esse caminho e não der certo, vocês concordam de tentar do outro depois? Esse é o papel do líder. É reforçar os pontos de concordância e de alguma forma, administrar as discordâncias. Porque senão ele fica lidando só com a discordância e quando você trabalha só na discordância, cada um tem sua opinião, aí vira confronto. Né? Então, o primeiro passo é para isso. Segundo passo, como lidar com conflitos? Ouvir todas as partes ao mesmo tempo, mas cada uma na sua hora. Ou seja, eu vou ouvir a tua opinião, a opinião do fulano, a visão do Beltrano, a outra, 4, 5 envolvidos, vou anotar, se possível, todos vão ouvir a todos dentro dos seus tempos,
E aí eu tenho uma outra circunstância, além de elementos de concordância e discordância. Eu tenho que separar fatos de opiniões. Perfeito. E eu preciso, quanto mais possível, lidar com os fatos, transformando as opiniões em fatos, se possível. Perfeito. Eu acredito que isso já seja suficiente para dar 2 ou 3 passos muito importantes para lidar com o conflito. Mas, se quiserem, a gente pode falar um pouquinho mais de conflito numa outra oportunidade. Ah, olha aqui, num mundo ideal, bom é não permitir que o desacordo não te torne conflitos. Ah, mas assim é o mundo ideal. Isso. Eu tava rindo aqui, eu tava lembrando da situação, Gerson, que a minha esposa ela tava brigando comigo, e aí eu tava sem paciência, eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma situação aqui onde a gente vai analisar. Você, de um lado da folha, coloca todos os meus pontos positivos. E do lado negativo, do outro lado, todos os meus pontos negativos. E eu vou mandar uma outra pessoa, uma pessoa neutra, para analisar a situação. E aí eu coloquei, ela é prestativa, ela faz comidas maravilhosas, ela às vezes briga comigo por nada, no ponto negativo. E ela colocou, meu marido, ele é muito paciente. Aí do outro lado, meu marido não tem paciência. Meu marido me ajuda. Aí do outro lado, meu marido não me ajuda. A pessoa que eu pedi para dar o suporte foi um pastor que estava aqui. Ele fez, Paulo, é o seguinte, eu sou católico, mas eu sou evangélico. Então, eu peguei o pastor para ele ter uma visão do lado dela e ela aceitar com a anotação. Aí ele fez, olha, tem alguma coisa errada aqui. Porque você disse que ele é paciente de um lado e disse que ele é impaciente do outro. Me explique melhor. É porque tem momento que ele é paciente e tem momento que ele não é paciente. Eu digo, mas todo mundo é assim. Aí acabou levando na brincadeira, ela relevando algumas coisas e a coisa fluindo. É que você é paciente quando ela quer que você seja impaciente. Você não acerta. Aí é justamente o que você falou. Eu tenho que tirar as opiniões e ir para a coisa mais objetiva. Porque aí o fato gerador do problema, ele tem que ser encontrado. E quando eu encontro esse fato gerador do problema, seja no casal, seja numa equipe de venda, eu sano o problema na essência, na raiz. Eu não fico, porque eu acho... Não, eu sanei o problema na raiz. Eu acho que isso você concluiu com a sua colocação de forma bem feliz e de forma bem pontual. O Paulo aqui falou que foi... O seu xará está agradecendo a resposta aí. E só uma questão, só para complementar isso, Paulo. Num lugar em que ninguém discorda, provavelmente não discorda porque não há espaço. Não é porque não há os desacordos que o Beroli comentou. Uma empresa em que todo mundo concorda não precisa de nenhum outro, só aquele que determina as regras. Exatamente. Eu vou fazer... Tem uma frase... Pode falar. Tem uma frase atribuída a Churchill. Dizem que Churchill, quando entrava numa reunião, eu não sei se essa frase é verídica, mas é atribuída a ele, no mínimo ela é engraçada e gera uma reflexão. Diz que Churchill dizia assim, senhores líderes, meus subordinados, nós teremos aqui uma reunião em que depois de uma longa, ampla e profunda discussão, eu acredito que todos concordarão comigo. Direcionou geral. Esse tipo de postura é muito comum por aí, ou seja, a minha empresa ninguém discute o que eu falo. Meu amigo, se ninguém discute o que você fala, não é porque você está 100% certo, é porque você não dá oportunidade. Exatamente. Não pode. Uma coisa que eu gosto de Nós falar... estamos recebendo aí meu grande amigo Gustavo Vale, um grande profissional da área de desenvolvimento de líderes, viu, Paulo? Gustavo Vale é um profissional de elite no Brasil hoje. Gustavo, depois você bota para me seguir ou manda algum direct para mim que a gente conversa aí nos bastidores, até para uma outra entrou live, também tá? minha querida amiga Micarla Freitas, lá de Santa Catarina. Micarla é especialista, entre outras coisas, em perfil comportamental. É isso mesmo. Profissionais de excelência entrando aqui. Obrigado, viu, gente? Obrigado pela oportunidade. Tem uma frase que eu gosto muito de usar, que é o seguinte: o óbvio precisa ser falado para não ser esquecido. Eu não estou lembrado do autor. Peço até desculpa sobre isso. Mas o que eu quero dizer com isso? Às vezes uma pergunta óbvia, eu posso até fazer aqui, que é essa pergunta que eu vou passar para você agora, mas que muita gente acha que é tão óbvia que não faz. Que é, por que eu devo liderar para motivar a minha equipe? O que eu preciso fazer? Por que eu preciso liderar para motivar a minha equipe? Essa é uma pergunta óbvia.
mas é tão óbvia que eu vejo o que Elisa falou logo no começo, muita gente não faz. Mas se é óbvio, por que muita gente não faz? Porque muita gente não executa isso para motivar a sua equipe, para fazer sua equipe ter alto desempenho. E aí eu estou trazendo a pessoa que pode falar com propriedade sobre liderança, sobre vendas, e a gente vai bater esse papo e vai discutir sobre isso aqui. Pode falar, viu, Gerson? Fica à vontade. Vamos lá. Primeiro de tudo, por que um líder deve assumir a posição de liderar e motivar e inspirar a sua equipe? Porque essa é a atribuição dele, é o que se espera dele, primeiro de tudo. Ou, entre aspas, por obrigação, né? Por função que ele tem. E aí eu estou misturando líder com cargo, tá? Nesse sentido. Então, é uma atribuição do líder. Talvez uma das primordiais atribuições, garantir que as pessoas estejam empenhadas, entusiasmadas, motivadas para fazer o que precisam. Mas isso é o óbvio. O que não é óbvio? É óbvio que antes de cobrar, eu preciso preparar. Mas não é óbvio, por exemplo, que eu antes de cobrar e preparar, saiba o que é que vai manter essa equipe motivada com o sucesso. Porque motivar uma equipe no fracasso é desafiador. Mas talvez manter essa equipe motivada no sucesso seja mais ainda. Fala, meu amor. Falta bastante. Muito. Não sei, meu amor. A minha filha quer saber quanto tempo falta para acabar. Eu acho que elas estão me esperando para assistir um vídeo. Eu também estou por aqui. Mas é normal. Mas é tranquilo. Vamos tranquilos aqui, que elas querem me mostrar elas estavam fazendo um videozinho daqueles fanfic da vida. E acho que querem me mostrar. Você tem duas meninas, né? Gêmeas, eu vi na sua. Eu sei o que é isso. Já vieram 2 vezes aqui, eu olhei e disse, calma, que daqui a pouco o papai vai brincar com você. Isso é normal. Então, vamos lá. Outra questão por que é difícil manter a motivação no sucesso? Porque o sucesso tende a trazer a soberba. E quando eu não tenho indicadores, clareza, competências utilizadas, complementariedade de competências, a pessoa acha que ela muitas vezes atingiu o sucesso sozinha. Isso é muito comum em processos de mentoria e coaching, ou na consultoria também. A empresa atinge o resultado, alguém atinge o resultado e fala assim, mas no fundo eu fiz tudo sozinho, isso que você me falou eu já sabia. Será que sabia? E se sabia, fazia? Né? Porque numa consultoria, você comentou de uma situação de consultoria tua, as respostas estão sabidas, estão dadas. A gente só extrai do garimpo. Quando você identificou que aquele vendedor era a banda podre da empresa, isso era percebido, todo mundo sabia. Né? Agora, motivar a equipe depois do sucesso, aí é mais difícil. Então, o líder tem que se colocar nesta posição de que ele tem que motivar na dificuldade, sim, é obrigação dele, e ele tem que motivar no sucesso também. Porque aí não é só obrigação. Aí é a diferenciação entre o verdadeiro líder e o líder só na dificuldade ou só no intempérie ali. Tá? Então, a gente identifica o líder que realmente inspira, projeta e arrasta, quando ele consegue liderar em várias condições diferentes. E uma outra questão que eu sempre coloco, só é capaz de motivar aquele que é motivado. O desmotivado não motiva, o desinspirado não inspira, o indisciplinado não cobra disciplina. Então ele precisa ter a capacidade de se automotivar para que ele faça as pessoas perceberem que é mais vantajoso trabalhar motivado do que não, mas, sobretudo, não depender da motivação. A motivação virá, desde que eu tenha disciplina, persistência, resiliência, as metas determinadas e a utilização das competências. Porque talvez um dos grandes problemas na conquista de metas
é a não utilização das competências que as pessoas já têm ou foram adquirir. Perfeito. Tá? Eu acredito que isso já ajude um pouquinho nessa tua resposta aí. Com certeza. Eu vou fazer... Pessoal, esse assunto é extraordinário, porque remete a várias perguntas que as pessoas ficam pensando e querendo respostas. E o tempo é curto. Sim. Então, eu vou fazer as últimas duas perguntas aqui. Eu sei que tinham muitas outras na minha cabeça. Se você gostou desse tema, fala para mim, que a gente faz mais outra live, um repeteco aqui com outras perguntas, com outros cases, com outros assuntos. Podemos falar de gestão de equipes, podemos falar só sobre metas de venda, se vocês quiserem, dentro da linha comercial. Exato, estaria à disposição. Exato. Aí eu vou para uma pergunta aqui que é muito mais pessoal do que estratégica. Eu queria que você contasse um fato em que você precisou treinar uma equipe com baixos resultados e conseguiu uma estratégia simples. Às vezes com estratégia com 5W2H, um PDCA, uma análise SWOT, gerou um atingimento de resultados extraordinário. Passa para mim esse case aí de sucesso. Porque você tem vários, mas vamos lá. Passa só um para mim. Para o público aqui em geral. Né? Eu vou te passar um que ele é mais ou menos simples de conseguir colocar em prática. Nós uma vez trabalhamos com uma empresa que tinha um grupo de vendedores e nós fizemos uma campanha de vendas que, eu não vou lembrar detalhes, mas ela teve lá entre 3 e 4 meses. Foi uma campanha longa. E aí colocamos algumas metas intermediárias, algumas pequenas premiações intermediárias e tal, mas nós colocamos uma premiação que seria para um único dos membros da equipe. Houve premiações individuais, coletivas, de grupo, todo mundo atingindo metas tinha suas premiações. Mas nós tivemos uma premiação que ela era o seguinte, era um jantar com a profissional, quem ganhou foi até uma moça, e o marido, ou seria o vendedor e a esposa, ou seja, lá a composição de casal, ou alguém que um solteiro quisesse levar, ou seja, levaria um convidado para jantar num restaurante muito bom, com o casal de donos da empresa. Eles foram jantar com o casal de donos da empresa num restaurante, num dos melhores restaurantes da cidade. Só que a moça ganhou um dia de beleza num salão. O marido dela ganhou um dia de beleza no salão. Cada um ganhou uma roupa de uma loja que fez uma parceria. Eles foram buscados em casa por um carro com motorista, participaram desse jantar num ambiente exclusivo para aquilo, tiraram fotos, isso faz muitos anos, então não tinha redes sociais ainda, mas tiraram fotos, fizeram lá uma série de coberturas, etc, etc. Não se falou de trabalho no jantar, e eles foram parar em todos os murais da empresa, inclusive no jornalzinho, etc, etc. Como que nós conseguimos... Nós tivemos muito bom resultado de todo mundo nessa equipe. Todo mundo teve resultados muito bons, acima do que obtinham regularmente. Porque não foi simplesmente vai ter um prêmio legal, foi uma condução de todo o barco. Foi toda uma condução, tá? Fizemos uso de indicadores, de SWOT, de composição, desmembramos as metas em metas diárias, semanais, por departamento, tudo aquilo que pode ser feito. Mas a premiação, quando foi entregue, todo mundo que não ganhou, além de se incomodar de não ganhar o jantar, foi cobrado pelo seu cônjuge. Na próxima seremos nós, né, meu amor? Show. Então, nós investimos basicamente no emocional da equipe, no brio da equipe. Obtivemos praticamente tudo, quase que sem custo. O jantar, o cabeleireiro, a roupa, foi tudo em parceria. E mexemos com o brio de toda a equipe. Então, foi uma das muitas ações que eu já tive a oportunidade de conduzir numa empresa e, assim, ninguém se sentiu atrapalhado
porque só uma pessoa ganhou. Todo mundo percebeu que os seus esforços foram reconhecidos, porque não era prêmio único, todo mundo foi premiado, teve comissão, brinde, prêmio, sorteio, cheque gigante, teve tudo. Só que apenas uma pessoa teve o privilégio de jantar com o casal de donos da empresa. Tá? Então foi uma das muitas que nós conseguimos fazer. Eu tive uma situação que... Fazia tempo que eu não contava essa história. Eu lembrei dela justamente para a nossa live. Foi boa, tá vendo? A gente já está aprendendo um pouco com você aqui. Tem uma situação que eu lembrei aqui, que eu quero repassar para vocês, é o seguinte. Eu tinha uma equipe que era da parte de vendas e da parte de marketing, mas era mais voltado para a parte de vendas. E ela tinha um grande problema que todo final do dia, eles ficavam, de uma forma geral, todos desmotivados, porque é um fluxo muito grande de trabalho e eles saíam da empresa naquela situação que não fizeram nada, não geraram propósitos, resultados da empresa. Todo mundo saia frustrado no final do dia. E aí, quando eu fui chamado justamente para mudar esse cenário. E aí eu usei uma ferramenta muito simples, que é o Scrum. Eu coloquei uma tela lá, um quadro lá, sinalizei o quadro e coloquei os post-its lá, fazia as reuniões em pé, todo o trabalho em pé e comecei a fluir. As atividades eram colocadas diariamente e saía do feito, fazendo, do a fazer, feito para o feito. E as pessoas, quando colocavam o último post-it do feito, era um sorriso no rosto, de resultado, de ter conquistado aquilo ali. E não era nada remunerado naquela situação. De ter a alegria das pequenas conquistas, né? O orgulho pelas pequenas conquistas. E aí eu cheguei para a gerente, né? Cheguei para a diretora e falei, olha, todas as demandas desse mês foram atendidas. Não, Paulo, mas eu solicitei essa e essa e essa. Essas demandas não faziam parte da nossa equipe. Tinham impedimento externos, ou da direção, ou de fornecedor, que também a gente entrou em contato. E ela começou a ver resultados e pediu para a gente fazer um Scrum para toda a organização, mas não só para o setor de vendas. Então, foi um case que eu achei muito interessante abordar para você aqui e para o pessoal. E o Scrum é uma ferramenta muito simples, mas, ao mesmo tempo, ela descortina muito, né? Ela fica muito disponível. Visual, né? Muito visual. E o que acontece regularmente quando você propõe uma ferramenta como esta? As pessoas pensam assim, vão descobrir as minhas fraquezas. Muito pelo contrário, as pessoas acabam descobrindo e reconhecendo os pontos fortes. E você trabalha a equipe. Um cara não tem condições, um funcionário não tem condições de fazer aquilo ali, eu pego o post-it, não, mas eu faço. Porque eu quero terminar isso, o processo. Exatamente. Né? É a coparticipação. Eu gosto muito da gestão feita através de projetos intersetoriais. Eu sou um fã disso, porque você desmembra pessoas de vários setores em que ora um é subordinado, ora ele é líder em outro projeto, tem hora que ele é apenas um observador, tem hora que ele é um gerador de trabalho. Eu sou muito fã da gestão por projetos multissetoriais. Perfeito, exatamente. E aí eu vou fazer... E o Scrum ajuda muito, né? Vou fazer a última pergunta para a gente fechar com chave de ouro, que é qual é a sua sugestão, e bate com o tema da gente, que o tema é gerar bater metas com a equipe de alto desempenho. Qual a sugestão para os líderes? Porque o problema muitas vezes não é do funcionário vendedor, é do líder que não trabalha todo o envolvimento de fazer o cliente interno, que é o funcionário, ser positivista, ter uma responsabilidade, ter um gerenciamento do tempo, coisas que são do funcionário, mas o líder não coloca em prática em si e não faz com que isso seja uma referência para ele. Então, o que uma sugestão dos líderes para passar para eles, para gerar resultados nesse segundo semestre, para bater meta e ter uma equipe de alto desempenho? Vai lá, fecha com chave de ouro aí. Perfeito. Então, vamos lá. Só lembrando que do segundo semestre já foi mais de um mês e meio. Já estamos com o carro andando. Nós temos
130 e poucos dias até o fim do ano. Mas dá para fazer muita coisa. Então, a primeira coisa, essa eu até anotei um passo a passo aqui, porque ela serve até como maneira da gente agradecer e se colocar à disposição. Então, a primeira coisa é assistir novamente a essa live junto com a equipe. Show! Anotando, provocando a equipe para trazer atividades de funcionalidade prática mesmo. Então, assista 1, 2, 3, 10 vezes se preciso for. Então, primeira dica é essa. A segunda dica é buscar conteúdos complementares em livros, na internet, com parceiros, com fornecedores, com concorrentes, ou seja, buscar o que está disponível aí, se você se propõe a aprender sozinho e colocar em prática por sua conta. É possível? É possível. O que a gente fala aqui, nada é um Kinder Ovo, né, Paulo? Quando você fala em Scrum, o Scrum é uma ferramenta de mais de 15 anos. Exato. Quando a gente fala em Balanced Scorecard, é uma ferramenta mais complexa, muito mais delicada no uso. É uma ferramenta que está disseminada, tem milhões de vídeos por aí. Se você pegar, por exemplo, o Six Sigma, que é uma ferramenta de qualidade, de altíssimo desempenho. Aliás, outro dia uma pessoa falou para mim, Gerson, eu ouvi falar do Six Sigma, eu queria pensar em implantar na minha empresa. Eu falei, moça, faz um 5S que está ótimo para o teu patamar. Exatamente. Aliás, só abrindo um gancho aqui, está muito na moda falar sobre padrão Disney de atendimento, né? Gente, se a pessoa conseguir copiar o McDonald's, ela já está fora da curva. Exato. Se ela conseguir copiar o circo da esquina, já está ótimo. Não quero, a Disney é impensável para a maioria de nós. Então, copie alguém que faz muito bem feito, 2 passos para cima de você. Isso é uma proposta para líderes também. Né? Eu tenho um problema muito grave com o livro da moda. Eu sou avesso ao livro da moda, sabe por quê? Porque as pessoas não contextualizam. Elas não compartilham para a sua realidade. Né? Então, quando você pega um livro sobre um jeito Disney ou sobre o Steve Jobs, gente, essas pessoas estão 40 degraus acima. Pega alguém que está 1 ou 2 acima de você e sobe 2 por vez. Não adianta querer fazer benchmark com a Nestlé. Faça benchmark com alguém que faz atendimento melhor que você, pós-venda melhor que você, prospecção melhor que você. E isso está disponível na internet. Agora, se você acredita que não tem ou habilidade ou tempo disponível para isso, contrata um mentor. Contrata alguém para conduzir o processo de construção de metas contigo. Alguém para acompanhar mensalmente aquilo que a tua equipe vai construir. Contrata alguém. Gerson, quanto custa? Não sei, mas normalmente vale muito mais do que custa. Mas eu não tenho dinheiro para contratar. Ok, contrata alguém mais acessível. Mas divida a tarefa da decisão com alguém de fora. A visão externa ajuda muito. Quando você chega como consultor com a tua visão externa, ela tem 2 grandes elementos. Amplitude de experiências. Você já lidou com várias soluções que podem ser aplicáveis naquela empresa. E isenção. Você é isento perante o processo de decisão. Você não é afetado positivamente nem negativamente pelo que a empresa vai fazer. Claro que você é afetado porque você recebe por isso e quer o sucesso do teu cliente. Mas se ele vai demitir o funcionário ou vai contratar outro, pouco influencia na sua vida. Então, contrate alguém, traga alguém de fora. Eu não consigo. Participe de um mastermind. Chame 3 amigos para tomar um café, para jantar na sua casa e fala, gente, durante 2 horas eu quero trazer temas profissionais para vocês me ajudarem com dicas. Faça um brainstorm. É barato fazer isso. Mas se você conseguir contratar um profissional, ele vai acelerar o teu resultado. Então, eu acho que como desfecho, ficam essas dicas aí. E
E assim, se alguém quiser mais alguma informação, tem as nossas redes sociais aí, né, Paulo? Tanto quem me segue, seguir você, tanto quanto os seus seguidores buscarem a minha rede também. E eu estarei sempre à disposição de vocês. Perfeita colocação, perfeitos ensinamentos, né? A gente está hoje vivendo uma aula, um show de aula, um show de palestra, diga como quiser, mas assim, é uma experiência ímpar para quem está querendo realmente bater metas, ter altos desempenhos. Ah, Paulo, mas eu sou uma pessoa desmotivada. Primeira coisa, tem que ser positivista. Se você for negativo, você não consegue nada. Segundo, tem que estabelecer tempo. Tudo é relação de tempo. E eu gosto muito de dizer uma coisa, Gerson. Não é tempo, é prioridade. Você tem que estabelecer prioridades. Às vezes uma pessoa pode até ficar com raiva de você porque você deixou de fazer uma coisa para fazer outra. Mas você está dando prioridade para aquilo ali. Naquele momento, aquilo ali é prioridade para você. Então você tem que ter essa visão de prioridade. Eu falo muito do dia a dia. Eu trabalho de manhã e de tarde. Eu estudo, eu dou aula à noite. Eu tenho empresa. Estou como vice-presidente do Conselho Regional de Administração. Eu tenho alunos que eu faço mediação. Eu sou pai de gêmeas. Mas eu estou fazendo mestrado, eu estou fazendo especialização, mas eu gerencio prioridades. E essas prioridades fazem com que eu bata as minhas metas diárias, mensais, anuais. Isso gera resultado. Ah, eu sou um cara totalmente insatisfeito com tudo que eu faço? Eu sou um cara rico? Não. Mas nem precisa ser. É como você mesmo falou, Gerson. Eu não preciso ter um mundo perfeito. Eu preciso buscar o mundo perfeito. E a caminho desse mundo perfeito, eu vou conseguir um dia? Talvez nunca. Mas eu vou estar em busca desse mundo perfeito. Porque se você achar que é inteligente, você é burro. Porque o conhecimento, ele sempre vai chegar, você vai buscar mais, e você vai sentir que você precisa de mais. Isso é a vida. E eu queria agradecer mais uma vez a sua participação. Eu queria que você desse as suas considerações finais, agradecesse as pessoas que estavam aqui, que estão aqui, que privilegiaram com alguma pergunta estratégica. Elisa ainda está aqui falando, validando esse trabalho. Parabéns, obrigado, Elisa. Obrigado a todas as pessoas que passaram e estão aqui ainda participando da live. E eu queria que você desse as suas considerações finais para a gente fechar com chave de ouro essa live de hoje, tá bom? Fica à vontade. Perfeito. Então, primeira coisa, você tem mantido as lives salvas, né? Ficam lá no seu IGTV. Perfeito. Então, isso já é um sinal importante. Então, eu quero agradecer, primeiro de tudo, a você pelo teu tempo, pelo convite, pela condução, né? A conversa flui bem porque você conduz muito bem, você pondera, você discorda, e eu sou grande fã da discordância, porque é o que eu falei, se todo mundo concorda, alguma coisa está errada. E eu, como filósofo que sou, gosto da discordância, né, Paulo? A filosofia nasce da discordância. Então, você conduz muito bem o trabalho. Eu assisti algumas outras lives tuas. Hoje eu assisti aquela da Regina, a moça da produtividade. Regina, né? Então, assim, live riquíssima também. As suas lives são muito enriquecedoras. E eu também tenho tido algumas lives, tem alguns conteúdos meus no IGTV. Deve ter lá pelo menos umas 50 ou 60 lives que foram feitas esse ano, com um monte de temas lá. Se o pessoal que está acompanhando quiser conhecer um pouquinho do nosso trabalho, está disponível lá. As minhas redes sociais, eu sempre que posso, atendo as demandas do pessoal, então se você tiver alguma necessidade, mande um direct para mim, faça algum comentário nesta própria live, que a gente vai procurar trazer os temas. E assim, tudo que nós falamos aqui só vai gerar resultado se for aplicado. E detalhe, nem todos os resultados na aplicação serão favoráveis. Alguns darão errado, mas você só vai saber se der errado se fizer. Né? Eu vou ter uma aula minha, aliás, quero convidar teus parceiros aqui, eu vou ter uma aula sobre vendas na segunda-feira, 19h30. Uma das temáticas é 3 inverdades sobre vendas. Qual é uma das inverdades que eu vou trazer? Eu vou dar um spoiler aqui. O não você já tem. Você só tem o não depois que oferece. Enquanto não oferece, nem o não você tem. Verdade. Entendeu? Então, se você não colocar em prática, nem o erro você vai conseguir ter de resultado. O resultado da inação
é tudo, menos algo útil. Porque o erro é útil, a inação não. Né? Ah, mas quando eu não faço nada, eu também tenho um resultado. Ok, você tem um resultado, mas ele não te serve para nada. Uma derrota te serve para alguma coisa. Um nada não te serve para nada. Entendeu? E a busca pela vitória, a busca pela excelência, vai passar pela qualidade ruim. Vai passar, eu garanto, você é professor de diversos anos dentro da sua grade, né? Eu garanto que se você tem algum aluno do 5º período ou do 10º período, não sei, você hoje trabalha com períodos semestrais, né? Isso. Se você tem algum aluno do 10º período que olha uma prova do 1º período e não se envergonha, é porque ele pouco evoluiu. Exato. Então a gente tem que se envergonhar do que... Não se envergonhar no sentido de, nossa, que péssimo. Não, se envergonhar porque o resultado era suficiente para aquele momento. Né? Então a gente tem que se envergonhar hoje do que fizemos ontem. Porque amanhã nós vamos nos envergonhar de como fizemos hoje. Eu acho que essa é a constante evolução pela qual passamos. Muito obrigado, uma boa noite a todos e estarei sempre à disposição, meu querido amigo. E na medida do possível, vamos nos visitar pessoalmente assim que der. Deus quiser. Eu tenho um grande parceiro do Grupo KLA aí em João Pessoa, Alberto Marinho. Não sei se você já o conhece, né? Conhece bem o Alberto. Se você vier aqui para o Paraná, a gente vai também poder girar a região aqui. Vai ser uma grande satisfação conhecer você pessoalmente, Paulo. E obrigado para quem esteve conosco. Primeiro, eu queria agradecer a Deus, porque Ele é fonte de tudo. Sem Ele eu não poderia estar aqui hoje, não poderia ter acordado, olhado, respirado, enfim, tudo. Eu acho interessante que quando eu falo das minhas habilidades, do meu dia a dia de trabalho, as pessoas falam, Paulo está fazendo uma pós-graduação. Essa pós-graduação eu consegui por meio de um concurso. Então, o que eu quero dizer com isso? É que às vezes as coisas não vêm de graça, às vezes não é só o pagar, às vezes você tem que conquistar. Você tem que fazer um concurso, passar naquele concurso para ter direito a um mestrado, uma especialização, o que você quer. Claro. Nem sempre tudo vem de graça. Na verdade, quase nada vem de graça. Então você tem que conquistar. E essa conquista é o que faz a vida ser tão interessante. Porque, na verdade, perfeito, o que é importante não é, às vezes, o resultado. É o caminhar para o resultado. É a caminhada. É o percorrer. É a luta que você teve do dia a dia. A jornada, né? A caminhada, né? E aí isso... É a jornada, a caminhada, né? As pessoas falam, não é isso? É a jornada. Isso. Essa jornada é que me faz tão feliz por tudo que está acontecendo. Acontecem coisas graves, coisas horríveis. Acontecem. Na última live aconteceu uma coisa assim muito boa, que foi a live. Depois aconteceu uma coisa que eu não queria. Mas aconteceu. Agradecer a Deus e seguir em frente. Fazer as coisas serem... A gente tem que agradecer a Deus sempre, independente da religião. Agradeça a quem você acha que é um ser superior, mas agradeça. Continue agradecendo. Em segunda instância, eu queria agradecer a Gerson pelo convite. Né? Todo mundo que tem uma agenda como o Gerson tem, que aceita um desafio, que até às 22h11 está aqui, participando de uma live de alto bom nível, quando a gente tinha discutido que acho que vai durar uma meia hora, 1 hora. A gente vai ser rápido. E aí já está percorrendo até as 22h. E tem público assistindo, que é o que mostra que a gente está fazendo conteúdo de relevância. Segundo, falar para a minha família, porque a gente teve que deixar a família de lado para fazer essa live. Então, é uma compreensão da família de uma forma geral. E agradecer a todas as pessoas que direto e indiretamente participaram, pessoas que deram selo, validaram o meu trabalho, observaram que isso tinha valor agregado para ela e contribuíram para isso ser uma continuação, um trabalho que vai ser contínuo. E agradecer que na quarta-feira vai ter uma nova live com uma pessoa extraordinária, que em breve eu vou te soltar a arte. Gerson, pode ficar tranquilo que nossa parceria não vai acabar hoje. Iniciou hoje com essa bela e maravilhosa live e vai culminar em vários outros projetos que a gente vai fechar junto, tá? Forte abraço para você e para todas as pessoas. Estarei sempre à disposição. Um abraço a todos, um beijo. Até, bom final de noite.